Estimados, na aula de hoje nós vamos ver acerca da sentença do processo falimentar e a sua repercussão jurídica em relação ao falido e também em relação aos credores. Veremos também acerca do termo legal. Vamos à aula então. Estimados alunos, dando continuidade então a esse curso sobre a Lei 11.101 de 2005, nós vamos ver a questão da sentença no processo falimentar. Então, proferida a sentença, a primeira coisa que o juiz vai fazer é fixar nessa sentença o termo legal da falência em que ele pode considerar suspeitos os atos praticados pelo falido nesse período fixado na sentença. Então, a sentença que decreta a falência tem esse condão de fixar esse termo legal que poderá retroagir no máximo 90 dias contados do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento. Esse termo legal fixará o quê? Atos que poderão ser considerados atos suspeitos. E esses atos suspeitos poderão ser tornados pelo juízo atos ineficazes ou atos revogáveis. No caso de atos ineficazes, eles não vão produzir os efeitos para a massa falida, mesmo que não haja intenção de fraude contra credores. Simplesmente para o zelar do processo falimentar, o juiz vai retroagir a 90 dias contados do pedido de falência e poderá tornar aquele ato ineficaz. Também poderá tornar os atos revogáveis. São aqueles que têm a intenção de fraudar e aí o juiz vai consignar isso e determinar a revogação, tornar sem efeito esses atos fraudulentos. Passamos a ver agora a questão dos efeitos da sentença que decreta a falência daquela sociedade empresária. A sentença que decreta a falência, ela produz uma série de efeitos. Vai produzir efeitos em relação aos credores e efeitos em relação ao próprio falido. Vamos nos concentrar inicialmente a essas repercussões que vão ter jurídicas da sentença falimentar quanto aos direitos dos credores. Implica, inicialmente, em relação aos credores, no vencimento antecipado de todas as obrigações do falido. Mesmo aquelas obrigações que não tenham vencido ainda, elas passam a ter um vencimento antecipado. Segunda consequência é a suspensão das ações de execução. As ações que tiverem de execução contra a empresa falida agora vão ser suspensos. Também vão ser suspensos os juros. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação, após a declaração de falência da massa falida. Exceção, enquanto a isso, credores com garantia real e credores debenturistas. Contra esses dois credores ainda continua a ter juros após a decretação da falência pelo juízo da sociedade empresária, agora doravante denominada como massa falida daquela respectiva sociedade empresária. Quanto à pessoa do falido, vão ter algumas repercussões também. Por exemplo, ele vai ter que assinar nos autos o termo de comparecimento, efetuando várias obrigações elencadas lá no artigo 104, em que ele vai ter que se comprometer ao comparecimento obrigatório naquelas condições. Ele vai ter que depositar em cartório do juízo, os livros obrigatórios,
aqueles livros obrigatórios que vocês viram, dependendo da natureza jurídica daquela sociedade empresária, a fim desses livros obrigatórios serem entregues ao administrador judicial, que enfim vai passar a administrar aquela unidade produtora. Uma das repercussões em relação ao falido é que ele não poderá se ausentar da comarca sem motivo justo ou prévia comunicação ao juízo ou sem deixar representante sob pena de cometimento de crime falimentar. Ou seja, não é nada fácil a vida do falido. Em relação a ele, várias consequências vão ter da sentença que decreta a falência daquela sociedade empresária. São ainda consequências em relação à pessoa do falido, da sentença que decreta a falência daquela sociedade empresária, a obrigatoriedade de ele comparecer em todos os atos da falência, podendo ser representado, se for o caso, quando não for indispensável a sua presença. Representado por seu procurador ou por uma pessoa de confiança. Ele deverá também, e é uma repercussão da sentença falimentar em relação ao falido, o fato de ele ter que prestar informações ao juízo, ao administrador judicial, ao membro do Ministério Público e também para os credores. Como a gente sempre fala, né, o processo falimentar é uma junção de interesses. Interesse do Estado, através do Estado do juízo, interesse do administrador judicial, que quer bem administrar aquela massa falida, os credores que têm interesse em recebimento do crédito, o próprio MP, que vai ser aqui fiscal da ordem jurídica, e também ele vai ter o papel, e vai ser uma das consequências da sentença que decreta a falência, é a obrigatoriedade do falido, sempre que possível, auxiliar o administrador judicial, porque vai ter uma passagem de administração, né? O falido vai ser afastado das suas funções, que a gente viu isso, era uma das características, até definição da falência. A falência é marcada pelo afastamento dos administradores, para que assuma a administração daquela massa falida, aquela pessoa designada pelo juízo, uma pessoa de sua confiança, que é o administrador judicial. Então, o falido sempre tem o direito e o dever, inclusive, de fiscalizar a administração da massa falida. Até porque a gente já viu lá com a realização do ativo, se sobrar dinheiro, e é interesse dele que sobra, esse dinheiro vai ser rateado entre os sócios, entre os acionistas, dependendo da natureza que foi constituída aquela sociedade empresária. Temos ainda como consequência da sentença que decreta a falência da sociedade empresária, repercussões jurídicas quanto aos bens do falido. Talvez essa seja a consequência jurídica que vocês mais tenham visto durante o curso de vocês, que é de acordo lá com a natureza da constituição da sociedade empresária. Por exemplo, o empresário individual, a falência atinge todos os bens do falido, inclusive direitos e ações, porque se confunde os bens pessoais com os bens da sociedade empresária. Mas isso não é a regra é que os bens pessoais do sócio são uns e os bens da sociedade empresária são outros. A não ser que haja, o que a gente vai ver mais tarde, mais para frente, a desconsideração da personalidade jurídica para você aí sim atingir os bens pessoais dos sócios. Então, as exceções em relação aqui do empresário individual, basicamente aquelas exceções que vocês viram lá no processo de execução. Os bens tidos como absolutamente impenhoráveis não serão atingidos e constritos pelo processo falimentar. Bem de família, bens que guarnecem um bem de família, toda aquela gama de bens que a gente viu que foge da responsabilidade patrimonial. A gente viu que a responsabilidade
patrimonial do devedor. Aqui na falência não vai ser diferente, a responsabilidade vai ser patrimonial. E aí, de acordo com a natureza da Constituição, sendo ela de natureza de empresário individual em que há essa confusão patrimonial, vai se aplicar a regra dos bens impenhoráveis, aqueles que não poderão ser atingidos pela expropriação. Os bens necessários ao exercício da profissão do falido, aí o exemplo clássico é a cadeira do dentista, né? O veículo, o taxista, são considerados instrumentos, ferramentas essenciais, necessários, intrínsecos para a atividade da sua atividade laboral, a atividade profissional do falido. Os bens totais e particulares da mulher e dos filhos, bem como os rendimentos decorrentes, também por exclusão legal. Então, essas são as repercussões em relação aos bens do falido. Vista a repercussão da decretação da sentença de falência em relação aos bens do falido enquanto empresário individual, vamos ver agora enquanto sociedade empresária. Vai depender em relação quanto à sociedade empresária a natureza em que foi constituída aquela empresa. As tradicionais que a gente sempre sabe que vão girar aí 99% dos casos vão adotar a forma limitada ou a forma de sociedade anônima. Nisso a arrecadação em regra só atinge os bens da sociedade empresária. Então, se a Constituição for delimitada, em regra e sociedade anônima, só serão atingidos bens da própria sociedade empresária, por causa daquele véu, daquele manto da separação patrimonial. A gente aprende que a viga mestra do direito empresarial é essa, né? A separação dos bens da pessoa do sócio dos bens da sociedade empresária. Lembre-se que esse véu só vai ser retirado se houver o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje é em rito próprio e apartado, né? Em autos próprios. E se adotar as outras formas menos conhecidas, né? Nome coletivo, comandita simples, os sócios com responsabilidade ilimitada também terão seu patrimônio particular arrecadado. Aliás, foi isso que vocês aprenderam lá na natureza das sociedades empresárias, né? O que vai modificar é exatamente a responsabilidade ser limitada aos bens da sociedade empresária, ou ilimitada se ele vier a atingir os bens particulares dos seus sócios. Vamos ver agora a repercussão da sentença falimentar em relação aos contratos do falido. Tratando-se de contratos bilaterais, o que é contrato bilateral? Aquele contrato que gera direitos e obrigações entre os contratantes, ou seja, há decréscimo patrimonial de ambas as partes. Contrato unilateral só tem decréscimo patrimonial para uma das partes. Se for então contratos bilaterais, esses contratos não se resolvem com a decretação da falência, ou seja, não se terminam, não se extingue com a sentença declaratória falimentar e podem ser executados pelo administrador judicial se não onerarem o passivo da massa falida, ou seja, eles continuarão a existir se isso for bom para a massa falida. Se o administrador judicial ver que não é correto, não é bom para a continuidade, ter a continuidade daqueles contratos bilaterais, ele poderá pugnar pela sua extinção e aí ele vai ter que acordar essas extinções com a parte contrária. O fato é que não se resolvem automaticamente com a decretação da falência, ok? Já os contratos unilaterais, aqueles definição do contrato unilateral, aquele que só tem sacrifício patrimonial para uma das partes.
O administrador judicial pode dar cumprimento se também for interesse da massa falida, só que agora mediante autorização do Comitê de Credores, que é aquele órgão facultativo que a gente viu. Não havendo comitê, é o juiz que vai ter que autorizar, ok? Porque aí vai ter que predominar o interesse dos credores. Não havendo constituído, porque não é obrigatório, o Comitê de Credores, é o juiz que vai concordar ou não com a rescisão ou com a continuidade daqueles contratos unilaterais. Muita atenção agora para as contas correntes. Uma das grandes repercussões que tem da sentença falimentar, tirando lá os juros, que é importantíssimo também, e os atos que podem ser tidos como suspeitos, é o termo legal, é também a importância aqui de se saber que as contas correntes daquela sociedade empresária, agora massa falida, daquela sociedade empresária, é que essas contas correntes são imediatamente encerradas. Sempre que possível, como a gente já viu, para se coadunar com o princípio da função social da empresa, o administrador judicial, passando a administrar, tem que fazer que aquela unidade produtiva continue produtiva. Aquelas contas correntes antigas que eram administradas pelo falido, pelos administradores, essas vão ser encerradas. E novas contas possivelmente vão ter que ser abertas. Agora, sobre a batuta do administrador judicial. Mas as contas correntes antigas são encerradas. Gente, e por fim, a questão da ação revocatória, ou a ação pauliana, né? É um instrumento jurídico adequado para reaver os bens maliciosamente transferidos para terceiros para fraudar a execução. Deve ser proposta pelo administrador judicial se ele vê esse tipo de irregularidade por qualquer credor ou até pelo próprio Ministério Público no prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Será ajuizada e processada no juízo falimentar, dentro daquele poder de avocar, né? A característica da universalidade do juízo falimentar. E vai obedecer o procedimento comum, né? Antigamente chamado como procedimento ordinário, agora chamado de procedimento comum pelo legislador processualista. E deve ser tida como medida protetiva, pode ser tida como medida protetiva, o sequestro, o arresto de bens. Terceiro de boa-fé terá o seu direito protegido se tiver agido de boa-fé. Ou seja, terá que restituir os bens e os valores entregues ao falido e poderá, quiçá, ter direito à indenização, ok? Gente, é o que a gente tinha para ver nessa aula. É importante até vocês se basearem nessa aula e darem uma boa olhada no caso Luminar e ver o exemplo que a gente tem agora para vocês, para demonstrar esses efeitos da sentença falimentar, porque vocês estão em mãos com uma sentença lá do caso Luminar. Dê uma olhada que ela é uma sentença bem complexa, tem vários dispositivos, porque tem que contemplar todas essas repercussões que a sentença falimentar traz, tanto em relação aos credores, tanto em relação ao próprio falido e em relação também à própria sociedade empresária. Fico por aqui hoje, então, até a próxima aula.